Então vamos caçar um plesiosauro. Essa é a Mary Anning, ela é uma inglesa que viveu no século XIX, lá para 1800. E ela não só é uma ótima caçadora de fósseis, mas também é uma ótima anatomista. Ela vivia numa cidadezinha litorânea, no sul do Reino Unido, chamada Lyme Regis. Fica aqui, ó, bem no litoral mesmo. E o mais interessante dessa cidadezinha é que não só ela é uma graça, mas ela ficava do lado de um afloramento do período Jurássico. Aqui vocês conseguem ver um paredão com várias camadas, e os fósseis ficam entre essas camadas. Então, como é do período Jurássico, então tem aqui aproximadamente 170 milhões de anos, que é bem no meio da era dos dinossauros. A gente chama de afloramento quando as rochas ficam assim expostas, sem uma vegetação por cima. Então, só para mostrar para vocês como é que era a distribuição dos continentes nessa época do Jurássico, aqui tá o nosso planeta atual, e aqui como ele era há 170 milhões de anos atrás. Aqui no ponto marcado é a cidade onde Mary Anning morava. Então a gente já consegue ver que os seres vivos que viviam aqui têm grande influência marinha. Tanto que os principais fósseis que a gente vê dessa região são fósseis de amonitas, que são ancestrais de polvos e lulas, mas que tinham conchas. Quando a gente olha o afloramento, não tem uma camada aqui protegendo, então essas pedras ficam propensas à erosão, que é aquilo de chover e vai desgastando as rochas que estão nesse paredão. E aí nisso, os fósseis que estão entre essas camadas, eles vão se soltando também. E é assim que os paleontólogos coletam, porque se deixar, a chuva também vai acabar desgastando o fóssil. E esse paredão se estende por um bom pedaço ainda. Olha como até aqui no final a gente consegue ver de longe as camadas. Um dos fósseis mais famosos que Mary Anning descobriu foi desse carinha aqui. Esse é o plesiosauro, é um réptil marinho, lembrando que se nada não é dinossauro, mas isso eu vou explicar pra vocês em outro vídeo. E as principais características do plesiosauro é o pescoço comprido e os pezinhos e mãozinhas já adaptados para nadar. Essa aqui é uma carta histórica da Mary Anning. Aqui a reconstrução deles, pra vocês verem em detalhe. Pescoço comprido, as nadadeiras, e aqui ele tá até comendo um peixe. E por fim, eu tenho um presente pra vocês. Eu vou ensinar vocês a como ver o fóssil que a Mary Anning descobriu pelo celular de vocês. Eu digitei na busca direto Museu História Natural Londres, para agilizar o nosso processo, que é aquele famoso que tem a baleia. Estamos aceitando patrocínio pra ir lá visitar e fazer vídeo. Mas primeiro eu vou mudar essa imagem aqui pra facilitar. Então eu vou deixar nessa forma aqui. E o interessante é que quando a gente marca o museu, a gente tem os andares aqui, da mesma forma que a gente vê em alguns shoppings. O andar que a gente quer é o G. Aproximar um pouquinho, vou tirar isso da frente. Em seguida, pra gente conseguir ver o que tem dentro desse museu, eu vou ativar o modo de Street View, que é o bonequinho amarelo aqui. E ele vai dar esses pontos de interesse. Ele mudou aqui, vou botar o G de novo. E aí vai ter essas partes amarelas aqui, eu quero entre elas. E aí vai ter aqui, fóssil de répteis marinhos, em inglês. Aproximou mais, e vai surgir esse pontinho aqui do lado. Eu vou lá e clico. E ele me transporta pra dentro do museu. Igual no vídeo das baleias no deserto. E aqui eu posso visitar e ver a exposição. Então quando eu olho aqui pra trás, do outro lado da parede, eu vejo o plesiosauro que a Mary Anning descobriu. Então esse fóssil não tem só a importância de que foi um fóssil super completo, mas também é um fóssil histórico, porque foi um dos primeiros fósseis lá do começo da paleontologia. E por fim, a Mary Anning, ela morreu de câncer de mama, mas antes de morrer ela foi reconhecida finalmente pela Sociedade de Geologia da época e se tornou aí uma figura super importante pra minha área. Tá bom? Então tchau!